sombrios. Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Hoje com a parte final do mini-conto A Vampira, o Lobisomem e o Wendigo. Após a partida dos vampiros e a transformação iminente de Maya, o clã de vampiros começa a se reorganizar. Novos líderes emergem planejando a retaliação e expansão para além das cidades vizinhas. Enquanto isso, Maya, enfrentando o processo de transformação em vampira, luta para controlar sua nova condição. Com a ajuda de Eric e Adric, ela busca entender e dominar os aspectos da natureza vampírica. Enquanto se adaptam à nova dinâmica e aos desafios que enfrentam, eles sabem que o clã de vampiro está se fortalecendo, se preparando para um ataque ainda mais agressivo. Com a ajuda do ancião Inuit, que compartilha conhecimentos antigos sobre a natureza vampírica e oferece a eles métodos e práticas para entender e controlar a transformação de Maya em vampira, com a orientação do Inuit, Maya aprende a canalizar e controlar seus novos poderes, minimizando os efeitos de mordida do Alpha. Ela adquire habilidades de regeneração, força sobre-humana e aguça seus sentidos, tornando-se uma aliada formidável na defesa do grupo. Enquanto isso, Eric e Adric exploram ensinamentos e práticas oferecidas pelo ancião, que lhes permitem melhorar suas próprias habilidades sobrenaturais. Eric aprimora sua força e agilidade como lobisomem, enquanto Adric aprende a controlar sua forma de Wendigo, aumentando sua destreza e compreensão de sua natureza. O trio, agora mais capacitado e fortalecido, se prepara para o iminente embate com o clã de vampiros, usando não apenas suas habilidades individuais, mas também a união e estratégia adquirida com a ajuda do sábio. Enquanto se preparam para o confronto iminente, o clã de vampiros enfrenta uma divisão interna. Os novos líderes, buscando uma abordagem mais cautelosa, discordam do confronto com Maya, Eric e Adric. Preferem evitar a vingança e optam por se afastarem do embate, acreditando ser mais prudente evitar novos confrontos. No entanto, uma facção mais agressiva do clã, liderada por membros mais radicais, insiste em atacar os três amigos. Eles veem a situação como uma oportunidade para enfraquecer seus oponentes e reivindicar sua posição dominante na região, mesmo que isso signifique um confronto direto e potencialmente perigoso. A facção mais agressiva do clã de vampiros enxerga na recém-transformação de Maya uma oportunidade para tomar o território, acreditando que ela, recém-transformada, pode não ter controle sobre seus novos poderes vampíricos. Eles veem nisso uma vulnerabilidade e desejam explorar a situação a fim de reivindicar o território e mostrar sua superioridade. Por outro lado, os membros mais moderados do clã veem essa estratégia como uma imprudência. Conhecendo a influência e o poder do Alpha que transformou Maya, eles temem as consequências de subestimar a capacidade dela de controlar seus novos poderes. Acreditam que essa ação poderia provocar uma reação indesejada, trazendo mais perigo do que benefício. O velho Inuit, que antes via Eric e Adric como amaldiçoados, começa a perceber que eles são diferentes do que havia imaginado. Observando suas interações e como se empenham para ajudar Maya, ele passa a ver neles uma dualidade única de habilidades, uma dádiva em vez de uma maldição. Intrigado pela maneira como Eric e Adric se unem em apoio a Maya, o Inuit decide ajudá-los a compreender melhor suas próprias naturezas sobrenaturais. O Inuit se torna um guia para Eric e Adric, oferecendo sabedoria e clareza sobre seus poderes, mostrando-lhes uma nova perspectiva sobre suas habilidades sobrenaturais e fornecendo-lhes ferramentas para fortalecerem suas capacidades únicas. Reconhecendo a essência única de Adric como o espírito da floresta, revela a ele a conexão especial que ele tem com animais. Explica que, como um Wendigo,
Adric tem a capacidade de controlar certos animais noturnos, como os pássaros noturnos e os lobos, devido à sua ligação espiritual com a natureza. Ao mesmo tempo, Inuit destaca o dom de Eric para emboscadas e o seu próprio poder de controlar os lobos, enfatizando a sincronia entre as habilidades de ambos. Então o trio decide dividir as tarefas e responsabilidades. Adric se concentra em controlar os pássaros noturnos, aproveitando seu vínculo com essas criaturas, enquanto Eric aprimora seu controle sobre os lobos, utilizando suas habilidades inatas para liderar e coordenar emboscadas. Com a recém-transformada Maya, ainda se adaptando à sua condição de vampira, o Inuit reconhece sua linhagem como a filha de um xamã Inuit e a incentiva a explorar e desenvolver suas habilidades sobrenaturais. O sábio destaca que, como filha de um xamã, Maya possui habilidades específicas, especialmente sobre morcegos e ratos. Ele a encoraja a usar sua audição aguçada e sua visão noturna, típica dos morcegos, e a explorar sua capacidade de controlar e se comunicar com esses animais, além de aprimorar suas habilidades com ratos, conhecidos por sua astúcia e agilidade. Assim, Maya se dedica a compreender e aprimorar suas habilidades, aprendendo a controlar e se comunicar com os morcegos e ratos. Ela os usa para a investigação, reconhecendo-os como valiosos aliados em suas missões noturnas, enquanto aprende a controlar e direcionar esses animais para servir ao interesse do grupo. Percebendo a prontidão e evolução das habilidades de Maya, Eric e Adric, o sábio Inuit os reúne para compartilhar uma mensagem dos espíritos ancestrais. Ele revela que os três foram escolhidos pelos espíritos ancestrais por sua singularidade e habilidades especiais. São designados para um propósito maior, não devendo atacar um humano, provar sua carne ou sangue. Em vez disso, foram incumbidos de proteger e não causar danos. O Inuit enfatiza que foram agraciados com habilidades sobrenaturais, para servir como guardiões, usando suas habilidades para proteger e auxiliar, nunca para causar o mal ou ameaça aos humanos. Diante dessa revelação, os três amigos reconhecem a importância de seu papel e a responsabilidade que carregam. Compreendem que suas habilidades devem ser utilizadas para proteger a região e sua comunidade, mantendo-se fiéis à mensagem dos espíritos ancestrais. Guiados por esses propósitos, eles se preparam para enfrentar o clã de vampiros. Cientes de que sua missão é a proteção, não a violência, e que devem encontrar uma maneira de defender a região sem recorrer ao derramamento de sangue humano. A divisão interna do clã de vampiros se intensifica à medida que as divergências entre os membros crescem. Uma facção deseja a retaliação contra Maya, Eric e Adric, vendo na situação a oportunidade para reafirmar seu poder e punir os três amigos pelo confronto anterior. Por outro lado, uma parte do clã prefere evitar o conflito, preocupada com a possível reação dos poderes aliados dos três amigos. E consciente do risco de um confronto direto, essa divisão gera uma luta interna dentro do clã de vampiros, culminando em uma separação. Os que desejam a retaliação se separam dos que preferem a prudência, levando a um rompimento e formação de grupos distintos. Enquanto a facção mais agressiva se prepara para um confronto, a outra parte se afasta, optando por evitar o conflito e buscando novos caminhos. Enquanto o clã mais agressivo se prepara para a retaliação, envia batedores para buscar informações sobre Maya, Eric e Adric. Esses exploradores buscam detalhes sobre os movimentos e a localização dos amigos sobrenaturais, preparando o terreno para o confronto iminente. Por outro lado, Maya, ciente do risco iminente, utiliza seus poderes recém-descobertos sobre os ratos. Ela os envia para se espalharem pela floresta,
vigiando e trazendo informações sobre qualquer atividade ou presença anormal. Os ratos ágeis e furtivos tornam-se os olhos e ouvidos de Maya, permitindo-lhe antecipar os movimentos do clã de vampiros. Com a capacidade de comunicação e mobilização dos ratos, ela recebe informações valiosas sobre o batedor do clã agressivo, permitindo-lhe preparar suas defesas, se antecipando aos vampiros. Percebendo a presença dos batedores do clã de vampiros na floresta, Maya, Eric e Adric se preparam para a iminente aproximação do confronto. Cada um assume sua posição estratégica, invocando seus exércitos peculiares para o embate que se aproxima. Eric, com sua habilidade de controlar os lobos, emite um uivo poderoso que ecoa por todos os cantos da floresta. Esse chamado ressoa pelos arredores, convocando uma matilha de lobos que se reúne em torno dele, prontos para lutar ao seu lado. Adric emite o grito peculiar do Endigo, convocando os pássaros noturnos da região, criando um espetáculo sombrio no alto da montanha. Essas criaturas aladas se juntam a ele, formando um exército de pássaros noturnos prontos para o confronto iminente. Percebendo a iminência do confronto com o clã de vampiro, Maya convoca os morcegos para se juntar aos seus aliados. Ela utiliza sua habilidade recém-desenvolvida de controlar esses animais noturnos, enviando um chamado agudo que ressoa pela floresta. Os morcegos em grande número atendem ao chamado de Maya. Do alto, eles se reúnem formando uma nuvem escura que emana do ponto onde Maya está, obscurecendo o céu com sua presença sinistra. Essa impotente exibição de morcegos voando em uníssono cria um cenário impressionante, cobrindo o céu e prontos para se juntar aos pássaros noturnos de Adric e à matilha de lobos de Eric, consolidando a formação de defesa contra o iminente ataque do clã de vampiros. Os três amigos, cada um com seu exército peculiar, à disposição, preparam-se para o confronto, confiando em suas habilidades e aliados, enquanto o céu se enche de asas e a floresta de uivos, formando uma barreira formidável em defesa da região. O clã de vampiros emerge das profundezas da terra, ansiosos por vingança, mas não têm ideia do tipo de confronto que encontrarão pela frente. Com sede de retaliação, move-se em direção à floresta, utilizando sua rapidez e agilidade, desconhecendo a defesa peculiar que os três amigos prepararam. Enquanto se aproximam, o clã de vampiros, impulsionado por sua sede de vingança, avança confiante, certo de que superará os três amigos sobrenaturais. À medida que o clã de vampiros adentra a floresta, percebem uma atmosfera diferente do comum. O local está estranhamente silencioso, envolto em uma escuridão opressiva. O silêncio é absoluto, não há sons de pássaros ou qualquer ruído natural na floresta, apenas uma quietude perturbadora. A escuridão parece densificar-se ao redor deles, aumentando a sensação de desconforto e inquietação. As sombras se entrelaçam entre as árvores, conferindo à floresta um ar sinistro. O clã de vampiros, habituados à noite e às trevas, percebe que algo está profundamente errado naquele cenário. A floresta, normalmente viva e repleta de sons noturnos, está agora silenciosa e pesada, incomum para um ambiente de tamanha atividade noturna. A atmosfera estranha e escura provoca um sentimento de apreensão no clã, aumentando a sensação de que algo fora do comum está prestes a acontecer. Eles avançam cautelosamente, conscientes de que algo sinistro se desenrola na floresta, onde os três amigos estão aguardando. Diante da estranheza e do silêncio perturbador que envolve a floresta, um dos membros do clã de vampiro, temerosos e inseguro com a atmosfera normal, questiona seu novo líder sobre a decisão de prosseguir com o ataque. Será que estamos fazendo certo? Preocupado com a escuridão opressiva e a ausência de qualquer movimento e som na floresta,
ele expressa suas dúvidas em relação ao contra-ataque planejado, alertando sobre a atmosfera incomum que os envolve. O líder do clã, confiante e sedento por retaliação, responde: "Não há por que se preocupar, é apenas uma estratégia para nos fazer desistir." Apesar das incertezas expressas por um dos membros do clã, o líder mantém sua decisão de prosseguir, determinado a enfrentar os 3 amigos sobrenaturais, ignorando as advertências e preocupações de seus seguidores. Assim o clã avança adiante, apesar da atmosfera sinistra e do receio que se instala entre eles. Enquanto o clã avança cautelosamente pela floresta envolta na estranha escuridão, Maya, aprimorando sua habilidade recém-desenvolvida, utiliza seu controle sobre as criaturas sobrenaturais, de maneira sutil e estratégica. Aproveitando seu poder recém-adquirido como vampira, ela aperfeiçoa seu dom de manipular e comandar essas criaturas, de forma imperceptível. Maya guia silenciosamente o clã de vampiros para o local que os 3 amigos escolheram para o confronto iminente. O clã de vampiros finalmente chega a uma clareira escura e sombria, onde árvores despidas de folhas se erguem como espectros na noite. O local, mesmo para seres acostumados à escuridão, é assustador. O silêncio é opressivo, sem ruído de qualquer criatura viva, criando uma atmosfera de temor e desconforto, até mesmo para os próprios vampiros. A clareira, banhada por uma penumbra sinistra, exala um ar de mistério e ameaça. A ausência das folhas nas árvores dá à paisagem um ar desolado e sombrio, contribuindo para o ambiente de inquietação e tensão que paira no ar. Apesar de sua familiaridade com ambientes noturnos e sombrios, os vampiros sentem-se perturbados com a clareira desolada e silenciosa, percebendo-a como um lugar que vai além do normal, despertando um sentimento de apreensão, até mesmo em criaturas habituadas à escuridão. De repente, emergindo das sombras, Maya se revela aos vampiros. Na clareira escura, seus olhos agora brilham intensamente vermelhos em brasa, irradiando uma aura poderosa e ameaçadora, e a uma certa distância do clã de vampiros. Maya, assumindo uma postura de autoridade, diz: "Partam desta floresta e nunca mais voltem. Esta é a última advertência." O líder do clã dá uma gargalhada e zomba de Maya. "Oh, olhem só a pequena vampira tentando impor ordem. Você e seus amigos não passarão desta noite. Se acham que ameaças vão nos deter, estão muito enganados. Vocês não sabem com quem estão lidando. Deixem este lugar ou terão que enfrentar as consequências." "Consequências? Não nos amedronta, pequena vampira. Estamos aqui para reivindicar o que é nosso. Preparem-se para um fim sombrio e inevitável." Apesar do aviso firme de Maya, o líder do clã de vampiros desdenha de suas palavras, exibindo confiança e desafiando sua autoridade. Determinado a seguir adiante com seus planos, ele menospreza a advertência de Maya e se prepara para um confronto, confiando em sua supremacia e poder. Enquanto o líder do clã desafia a autoridade de Maya, ele de repente percebe uma movimentação inquietante ao redor da clareira. O som de asas inquietantes preenche o ar, e uma revoada de pássaros noturnos e morcegos começa a rodear o local. "O que é isso?" o líder do clã pergunta com surpresa. O barulho das asas dos pássaros noturnos e morcegos ecoam pela clareira, criando uma cortina de sombras ao redor do clã de vampiros. A revoada densa e frenética começa a cercar o local, envolvendo os vampiros em um redemoinho de asas e ruídos sinistros. Essa movimentação imprevisível de criaturas noturnas causa inquietação e incerteza no clã de vampiros, que se vê cercados por uma ameaça imprevista. A tensão aumenta à medida que a revoada se torna mais densa,
tornando o ambiente ainda mais sombrio e ameaçador. O líder do clã, agora preocupado com a situação inesperada, percebe que algo está além do seu controle. A revoada de pássaros noturnos e morcego cria um ambiente claustrofóbico e desafiador, indicando que algo fora do comum está prestes a acontecer na clareira escura e desolada. Alguns membros do clã de vampiro, temendo a iminente ameaça, tentam desesperadamente fugir para escapar da situação tensa. Contudo, ao tentarem escapar, encontram-se repentinamente cercados por uma matilha numerosa de lobos, que avançam rosnando ferozmente em sua direção. Os lobos, com olhos flamejantes e postura imponente, bloqueiam qualquer rota de fuga, forçando os vampiros a recuarem, incapazes de seguir adiante. O rugido ameaçador e a ferocidade dos lobos os deixam acuados, sem ter para onde correr. Assim, os membros do clã que tentavam fugir se veem encurralados, obrigados a recuar para a clareira, incapazes de escapar do cerco montado. A situação se torna ainda mais tensa, à medida que os vampiros se veem presos entre revoadas de pássaros, morcegos e uma matilha de lobos impedindo o escape. O ambiente sinistro e a sensação de aprisionamento aumenta a incerteza e o desespero entre eles, enquanto se encontram numa situação de confronto iminente e inesperável. No auge dessa situação tensa, o Wendigo surge das sombras, liderando a revoada de pássaros noturnos, que o seguem em uníssono. Sua presença é imponente, enquanto ele comanda as criaturas aladas, estendendo seu domínio sobre elas e intensificando a pressão sobre o clã. Ao mesmo tempo, o lobisomem emerge da escuridão liderando a matilha de lobos. Seu olhar é feroz e ele, rosnando, mantém o controle sobre os lobos, posicionando-se como um líder entre eles. A aparição conjunta do Wendigo liderando os pássaros noturnos e o lobisomem liderando os lobos intensifica ainda mais a pressão sobre o clã. O ambiente sombrio da clareira torna-se ainda mais tenso com a chegada desses dois seres poderosos, cada um liderando suas criaturas aliadas e impondo sua presença diante do clã. Enquanto a tensão se intensifica com a presença imponente do Wendigo e do lobisomem e das criaturas que lideram, Maia surge novamente. Ela se revela controlando os morcegos, demonstrando sua influência sobre eles. Com olhos vermelhos e reluzentes e autoridade em sua postura, Maia emite um último aviso aos vampiros, oferecendo-lhes a chance final de abandonar a floresta e deixar para trás qualquer intenção de confronto. Esta é a última oportunidade. Deixem este lugar e esqueçam esta floresta. Não há necessidade de mais derramamento de sangue. Se partirem agora, ninguém será ferido. Ela declara com firmeza. Os vampiros, confrontados com a impotente presença e o aviso final de Maia, percebem a seriedade de suas palavras e gestos. Ela demonstra uma autoridade indiscutível, oferecendo-lhe uma saída para evitar um confronto inevitável. É um momento crucial, onde a decisão dos vampiros pode determinar o desfecho da situação. Maia aguarda esperando que aceitem sua oferta e evitem a escalada para um confronto sangrento e desnecessário. Alguns membros do clã de vampiros percebem a seriedade das palavras de Maia. Começam a argumentar entre si, sugerindo que deixar a floresta seria a melhor opção. Reconhecem o perigo iminente e a oportunidade de evitar um confronto potencialmente desastroso. No entanto, o líder do clã, enraivecido pela possibilidade de ser ridicularizado por desafiar os avisos dos outros que se recusaram em participar do ataque, rejeita veementemente a sugestão de recuar. Ele se mantém firme em sua decisão de persistir no ataque, recusando-se a ser visto como alguém que cede diante da pressão e ameaças. Apesar dos apelos de seus próprios seguidores, o líder do clã de vampiros, motivado por seu orgulho e determinação, insiste em avançar. Seu desejo de não ser visto como fraco ou temeroso
diante de um confronto iminente, o leva a rejeitar a oportunidade de evitar o derramamento de sangue, escolhendo enfrentar a situação desafiadora, ignorando as consequências potencialmente devastadoras. O líder do clã de vampiros encara Maia com determinação e ira, deixando claro que o confronto será levado até as últimas consequências. Este é um confronto até o fim, até a morte, declara o líder do clã, sua voz ressoando com autoridade e desafio. Seu aviso é claro e inequívoco, indicando que não haverá recuo e que estão prontos para levar o embate a um desfecho fatal. Sua postura firme e determinação desafia a autoridade de Maia e reforça a decisão do clã de vampiros de seguir adiante com o confronto. Mesmo diante das consequências potencialmente devastadoras. A tensão na clareira atinge seu auge, com ambas as partes, cada uma determinada em sua posição, prestes a enfrentar um confronto que poderá resultar em sérias consequências para ambos os lados. Diante da determinação do líder do clã, Maia, resignada com a recusa deles em recuar, aceita silenciosamente a decisão de enfrentar o embate que se desenha. Ela compreende a firmeza e a postura desafiadora do clã e concorda, mesmo que relutante, com as condições deles. Será como desejam. Ela responde em um sussurro, cedendo à determinação do clã e aceitando o embate que está prestes a começar. Com esse acordo implícito, o confronto se inicia. As criaturas sobrenaturais e os vampiros se preparam para o embate, cada lado posicionando-se para a batalha que se anuncia na clareira escura e sinistra. O ambiente tenso e pesado é tomado por uma atmosfera de expectativa, à medida que as forças opostas se preparam para um confronto, pronto para determinar o desfecho desse desafio iminente. Na clareira sombria, o embate se desenrola com intensidade selvagem. A luta é marcada pela ferocidade de ambos os lados, revelando a habilidade e poder dos três amigos e dos vampiros. O cenário é iluminado por lampejos de poder sobrenatural, onde cada lado usa suas habilidades únicas. Os amigos unidos demonstram um controle impressionante sobre as criaturas que comandam. O Endigo lidera a revoada de pássaros, o lobisomem controla a matilha de lobos e Maia exerce seu domínio sobre os morcegos, coordenando-os em um ataque preciso contra os vampiros. No entanto, os vampiros, com sua própria destreza e poderes, resistem habilmente ao ataque. Sua força é evidente à medida que se defendem, demonstrando agilidade, velocidade e um conhecimento estratégico na batalha. Eles utilizam suas habilidades sobre-humanas, tentando encontrar brechas na defesa dos amigos. A luta mantém-se equilibrada por um tempo. Nenhum lado cede facilmente. Os amigos e os vampiros trocam golpes, estratégias e habilidades sobrenaturais, cada lado se adaptando e respondendo às investidas do outro. A clareira é tomada por um caos organizado, onde habilidades sobre-humanas colidem com um conflito feroz. Diante da ferocidade do embate, ciente da resistência física, o Endigo percebe a necessidade de proteger seus amigos. Com sua pele resistente e difícil de ser ferida, ele se posiciona estrategicamente como um escudo protetor, interpondo-se entre os amigos e os ataques dos vampiros. Sua presença imponente e sua constituição física resistente permite que ele suporte os golpes e ataques dos vampiros, usando sua resistência como uma barreira protetora para proteger Maia e o lobisomem. Em um momento crucial do embate, o lobisomem, unindo a matilha de lobos que ele comanda, inicia um ataque feroz contra os vampiros. Com um rugido poderoso, os lobos avançam agressivamente, coordenados pelo lobisomem, investindo contra o clã de vampiros. Uma batalha caótica e selvagem se desenrola, onde presas afiadas e garras se chocam em uma luta sangrenta e intensa. Nesse ataque furioso, ambos os lados sofrem baixas. Os vampiros, confrontados pela ferocidade dos lobos,
e pelo poder do lobisomem são abatidos em meio ao conflito, enquanto os vampiros conseguem infligir danos aos lobos sob o comando do lobisomem. Demonstram a determinação e fúria que resulta em baixas significativas do clã de vampiros. A batalha culmina em uma carnificina onde vampiros e lobos são feridos, e alguns até mesmo abatidos no auge do confronto. A luta é acirrada e brutal, resultando em consequências graves para ambos os lados, deixando o campo de batalha marcado pela violência e destruição. Aproveitando a confusão e o caos do confronto, Maia usa sua conexão com os morcegos, movendo-se no meio deles e tornando-se praticamente invisível aos olhos do líder do clã de vampiros. Ela aproveita essa oportunidade para deslocar sorrateiramente em direção ao líder dos vampiros. Surpreendido pela invisibilidade repentina de Maia, o líder não percebe sua presença até que ela já esteja sobre ele. Com agilidade e determinação, Maia desfere um golpe preciso e quase fatal, atacando com rapidez e astúcia. Seu golpe atinge o líder dos vampiros, provocando um dano significativo, deixando-o gravemente ferido. A ação rápida e certeira de Maia surpreende o líder, causando-lhe um impacto quase fatal. Essa manobra estratégica de Maia demonstra sua habilidade e agilidade, permitindo que ela infligisse um golpe crucial no líder do clã, mudando o rumo do confronto. A ação decisiva e perspicaz altera drasticamente o cenário do embate, colocando um cheque na liderança e resistência do clã. Abatido e ferido, o líder do clã de vampiros, caído no chão, observa a cena ao seu redor. Diante de uma paisagem de carnificina e destruição, os corpos de lobos, pássaros e vampiros caídos jazem cobrindo o solo da clareira. Vendo os membros remanescentes de seu clã, agora em menor número, e reconhecendo a magnitude da derrota e do derramamento de sangue, o líder, engolindo seu orgulho, decide colocar um ponto final no conflito. Percebendo que a resistência do seu clã está enfraquecida e diante da iminência de uma possível extinção, ele se rende. Aceitando a derrota iminente, reconhecendo que a luta se tornou insustentável, o líder do clã de vampiros, renunciando à teimosia anterior, opta por render-se antes que seu clã sofra um destino ainda mais desastroso. Sua rendição marca o fim do confronto sangrento e sinaliza o término do embate, trazendo uma espécie de conclusão para a batalha entre os seres sobrenaturais, na clareira escura e sombria. Aceitando a rendição do líder do clã, Maia, firme em sua posição de proteger a floresta e suas redondezas, o exila do local. Com voz firme e decidida, ela adverte solenemente: você está exilado desta floresta, de suas redondezas. Se tentar voltar, eu não serei misericordiosa. Este é o único aviso. Ela diz, enfatizando a severidade das consequências caso ele ou qualquer outro membro de seu clã ousem retornar. O líder do clã de vampiros, reconhecendo a seriedade e a determinação de Maia, aceita a sentença e, em sinal de submissão, deixa o local, ciente de que a violação desse exílio acarretaria em repercussões severas por parte de Maia. Com essa atitude decisiva, Maia assegura a proteção da floresta, deixando claro que não aceitará qualquer tentativa de invasão ou perturbação por parte dos vampiros, ou de qualquer outra ameaça aos habitantes daquela região. Um espião do clã que se recusou a participar da luta testemunha todo o desenrolar do confronto, e ao retornar, relata minuciosamente aos outros clãs o que presenciou. Ele enfatiza que a habilidade de Maia é semelhante à do alfa dos vampiros, além de ressaltar a força e poder dos aliados que a acompanham, equiparando-os a ela em termos de poder e destreza. O espião descreve a intensidade da batalha, detalhando a habilidade de Maia em comandar seres sobrenaturais tão poderosos quanto os próprios vampiros. Ele alerta que o fato de que, embora Maia e seus aliados tenham sido vitoriosos,
A força e a determinação deles são consideráveis, demonstrando que representam uma ameaça significativa a ser considerada. Essa informação é transmitida aos outros clãs, destacando a notável habilidade de Maia e a força dos aliados que a acompanham. Isso certamente despertará a atenção dos outros clãs, estabelecendo Maia e seus aliados como uma força a ser reconhecida e respeitada entre os seres sobrenaturais da região. Com base nas informações obtidas sobre a batalha e as habilidades e poder de Maia, bem como a intensidade da batalha testemunhada pelo espião do clã de vampiros, o clã toma uma decisão, reconhecendo a notável capacidade e a presença de fortes oponentes naquela região, decidem não buscar um confronto direto. Preferindo evitar mais conflitos, o clã de vampiros opta por se retirar daquele território, buscando paz e discrição. Partem para terras distantes, longe da área controlada por Maia e seus aliados. Resolvem buscar uma vida mais tranquila e discreta, sem buscar mais problemas ou chamar atenção para si. Essa retirada visa evitar conflitos futuros e permitir que vivam suas vidas longe da atenção e possíveis conflitos com seres tão poderosos quanto Maia e seus aliados. É uma decisão estratégica que busca a paz e a segurança longe da região onde ocorreu o confronto. Maia e seus amigos assumem o papel de protetores, transformando suas maldições em bênçãos, ao usá-las para o bem. Eles se tornam uma força protetora na região, demonstrando que na vida, as escolhas de cada indivíduo determinam quem são e que propósitos servem. Com o tempo, a história de Maia, do Endigo e do lobisomem e de seus feitos corajosos tornam-se parte do folclore local, uma lenda que inspira a ideia de que até mesmo aqueles com maldições podem encontrar propósito e redenção, dedicando-se à proteção e ao bem-estar dos outros. O clã de vampiro, depois de se retirar para terras distantes, segue um caminho de discrição, evitando conflitos e vivendo uma existência tranquila e pacífica, mantendo-se distantes das terras de Maia e de seus amigos. Maia e os amigos continuam a servir como protetores da região, ensinando que as escolhas individuais, independente das maldições ou poderes, podem ser usadas para o bem. Seu legado perdura como um exemplo de como a determinação e a coragem e a bondade pode transformar maldições em bênçãos para aqueles dispostos a proteger e servir. Assim, a história da vampira, do lobisomem e do endigo se encerra, deixando um legado de superação, redenção e proteção. Um conto que perdura ao longo do tempo, transmitindo como uma lembrança de como a determinação e a bondade podem transcender maldições e desafios para criar um mundo melhor para todos. Obrigada por escutarem até aqui. Apoie o canal curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Convide seus amigos para conhecerem o conteúdo do canal. E você que vem até aqui, mas ainda não é um inscrito, sinta-se à vontade para fazer parte da família de Sombrios. E até a próxima!